E aí galera, bem-vindo ao canal, Seeker aqui. No vídeo de hoje vou falar sobre a Dancer. Estou aqui com ela aqui no CIA. Existe uma notícia aí que saiu que pode ser que ela saia no dia 4 do LNA ou saia dia 18. Então já vou adiantar o vídeo para vocês já conhecerem a classe e começar a se preparar, beleza? Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o joinha para ajudar a gente a crescer sempre, né? E eu poder continuar criando conteúdos para vocês, certo? Vamos lá, vou começar aqui pelos status da Dancer. Então, a Dancer, ela é da mesma linha do arqueiro, né? Então, basicamente, o status PvE e PvP é focado em 99 Dex, porque a cura dela é baseada no ataque dela, né? Então, 99 Dex, 99 Vit, porque você tem um pouco de resistência, e esses 82 eu optei por colocar na inteligência por causa do meta de roubar SP, então tem um pouco mais de. E aqui também tem muito sorcerer, né? Então tem um pouco mais de generação de SP, um pouco mais de resistência à mágica, mas algumas pessoas optam em colocar em Luck quando eles ficam voltados pra ela pra ataque, né? Pra aumentar um pouco a cura e pra também dar um pouco mais de dano. Eu não curti, eu achei que a diferença é muito pouca, e aqui na inteligência ficou melhor, então eu preferi distribuir desta forma. Beleza? Vou mostrar aqui as builds, então essa aqui é a build de suporte, tá bom? Então, a primeira linha, que é a de arqueiro, eu distribuí de qualquer jeito, eu não uso essas skills. Então, eu só coloquei aqui no Volturi para ela ter um pouquinho de alcance. Isso daqui que dá destreza, isso é muito bom. E o Stat aqui, que é uma passiva, que também dá destreza por um tempo. Então, é o único buff do arqueiro, eu coloquei aqui. Double Strike foi só que sobrou ponto mesmo. Tá. Opa. Indo aqui para a segunda linha, o mais importante é o Encore, que você mantém o buff por um período maior, né, de 10 segundos. Aqui tem algumas skills que eu não preferi não upar, tem gente que gosta de upar, mas achei que é muito pouco ataque aqui. Então eu foquei mais em buffs, que seria o que aumenta a defesa da PT, o que dá uma cura, embora eu use ele bem situacional, né? Aqui também que no PvE, para dar um dano ao redor, é uma dança que dá um pouco de dano. E para dar slow na galera que chega próximo a mim, embora isso aqui eu não use tanto no PvE. Beleza? Isso aqui é só uma passiva que dá um adicional para cada um dessas skills. Então eu coloquei ela no máximo também. Na skill de transclasse, eu coloco o Battle Tem, ele dá uma defesa interessante, um ataque interessante, eu também uso ele no manual. Aqui é o Dance Mastery, né? Onde você ganha permanentemente alguns status. O mais importante aqui é o ataque, exatamente o que eu falei que aumenta a cura, né? E aqui tem o Puppet, caso você queira usar alguns skills solo, né? Então você consegue com ele usar skills de duo. Deixa eu ver. O resto, padrão, né? E o resto eu só joguei mesmo. O Loki é bem situacional na guerra, mas às vezes mais atrapalha do que ajuda, porque pode silenciar todo mundo, inclusive aliados. E Auron só sobrou os pontos aqui. Na terceira job, que é a que mais importa, você tem que upar o Lessons para você começar a ganhar Pitch e Permos, que é Perfect Pitch, né? Que é a skill passiva de todas as terceira job, né? Que você vai acumulando pontos para usar a skill mais forte, que no caso é a Siren. Então a Siri ela consome 6 de Perfect Pitch e você se transforma em um anjo. Enquanto você está transformado em um anjo, os membros da party ganham 80% de damage e tank reduzido. Então é muito bom para você tancar e para ajudar a sua PT a tancar. O Frigga Song, ela tem a vantagem, ela cura tanto quanto a Gypsy Kiss, só que com uma vantagem. A Gypsy Kiss cura essa quantidade de cura, só que quanto mais pessoas dentro da party, mais ele vai dividindo. Então, vamos supor, você tá sozinho, cura um M, exemplo. Entrou duas pessoas, cura 500 de cada. Entrou três, cura 333 de cada. Ele vai dividindo. Com a Voice Siri não, ela vai curar, aliás, Voice Siri não. A Frigga Song, ela vai curar aquela porcentagem de todo mundo e não vai dividir pela quantidade de pessoas da PT próxima a você. Então isso é muito bom, essa cura. Embora ela cure sozinha, ela cura um pouquinho menos, mas no montante de 6 pessoas, ela cura muito mais. Essa aqui é uma outra dança, a Unlimited Humming, né? Aonde você consome Perfect Pitch e você dá um buff de redução de global e um buff de restauração de SP. Então, como eu falei, nesse meta de que falta muito SP, essa dança é bem importante. E aqui já está a dança de redução. Você consegue remover todos os controles de grupo e você fica imune a eles por 5 segundos. Embora o cooldown seja bem alto, te ajuda em algumas situações, né? Esse é o jump que todas as classes têm, né? Então esse aqui é o jumpzinho dela.
que você consegue, se eu tentar usar aqui, você consegue movimentar. A distância não é muito grande, mas ajuda, né? E do lado de cá temos a Serenata, onde ele consome uma quantidade de Perfect Pitch também. E dá para PT uma quantidade de Move Speed, né? Bem parecido com o que o arqueiro dá, só que o arqueiro dá para todo mundo, ele dá só para PT. E também recupera uma quantidade de HP por 10 segundos. Beleza? E o Valley of Death, esse é bem interessante. Então, você dando suporte a uma pessoa, você remove todos os controles de grupo dessa pessoa e ainda aumenta o ataque, ataque dela, deixando ela imune a controle de grupo por 10 segundos. Então é basicamente essa skill que você tem, só que essa skill é só pra você e você fica imune por 5. Aquela skill você joga, olha, parece tá aqui. Aquela skill você joga em um aliado e faz esse efeito por 10 segundos no dano ataque. Então é muito interessante isso daqui pra dar suporte. Beleza? Eu tenho a build de DPS também. Essa eu uso no PvE, afinal você precisa farmar, você precisa matar bicho, né? Precisa ganhar level, então essa primeira linha é igual, a segunda linha é exatamente igual. A terceira linha também não muda nada. E agora, na última linha, eu parei de tirar a parte de suporte. Afinal, no PvE, você, quando está farmando sozinho, matando MVP, você não quer tanto ficar vivo, né? Então você quer mais dar dano. Então eu uso do lado DK. Coloquei Harmonic Rift. É uma dancinha que não precisa ficar no máximo, apenas para desbloquear o Metallic Sound. Coloquei o Metallic Sound no 9, porque falta ponto, infelizmente. Impulse Domain, você joga uma área no chão, você pode acumular até 3 e ela fica dando dano lá como se fosse uma trap. Domínio, você explode essa área, né? Todas as áreas que estão lá e dão um dano e um low na galera. Hiper bom. É ao contrário desse daqui, né? Então nesse, enquanto você se transforma em um anjo, dá damage reduct pra PT. Esse daqui você se transforma em demônio e você ganha dano, né? Então você dá um dano ao redor de quem estiver dentro dessa área. E as suas skills, elas pedem o consumo, né? Do Perfect Pitch e algumas coisas ficam sem cooldown pra você poder spamar. E aqui é o Severe, seria Severe Hailstorm, é como se fosse uma chuva de flecha enorme, que dá um dano bastante interessante. Então eu vou testar isso aqui na madeirinha no final e também alguns vídeos de eu farmando. Vocês vão ver que é bem interessante essa skill aqui no farm, você pega uma área enorme do mapa. Eu considero que ela pega uma área maior até que a do genético, tá? Então ela farma melhor que o genético. Beleza? Vamos para os itens. Então, os itens aqui de Divine Armament. A build de suporte seria a Crimson Butterfly. Então aqui você aumenta a cura, né, que você dá. E também dá um shield quando você usa o sangue em algumas pessoas da PT. Beleza? Se você quiser ir para build de DPS, tem a Pregna aqui. Ela aumenta o dano do domínio e do Rainstorm. Então no PvE eu costumo usar essa. E algumas pessoas usam essa build aqui, que é para dar debuff, né? Que você tem 10% de chance de causar o Bewitch, que seria como se fosse um charme num inimigo próximo. Beleza? Mas essa aqui é bem situacional, porque, como você viu, a Dancer não tem muita skill de ficar batendo, né? Então, algumas pessoas usam isso aqui, o suporte usam essa, e no PvE você usa a Pregna. De armadura, quando você for suporte situacionalmente, você usa a Goblin, para ganhar um pouco mais de resistência. Eu, por causa do ter colocado o SP no máximo, eu gosto de usar, cadê ela? O Set of Magic, que ganha um skill da Mage, né? No PvE, no caso. E às vezes no PvP também funciona, né? Então essas são as duas que eu costumo usar. Eu não testei outras, talvez alguma que dê algum ataque seja interessante pra ela pra aumentar a cura, mas até o momento aquela ali foi a que me deu mais cura, né? Então eu preferi usar essa. Ela não usa escudo, infelizmente, então como vocês viram aqui, é de duas mãos, então eu não tenho como te dizer qual escudo. Em relação aos acessórios, nós já estamos com a Freya, então aqui nós temos o Radiance, né, os dois, se eu não tenho os dois vermelhos. E a build que eu costumo usar é essa causa aqui. Então eu uso a causa nas duas. Ela dá um skill damage e as suas skills têm chance de aumentar o dano e aumentar a cura. Então ela funciona para as duas coisas. Beleza? De encantamento, como vocês sabem, é a mesma linha do Ranger. Então aqui é Range Boom nos acessórios e na arma. Todas as skills dela são aumentadas nesse sentido. E na armadura, devido a ela curar a porcentagem da sua vida, eu costumo colocar Vitality Boost em tudo. Eu acho que torna ela bem mais resistente, tá? Mas no PVP, como vocês sabem, vocês podem trocar esses encantamentos para
defesa, né? Então, cadê? Algumas partes do set tem defesa. Então, aqui atrás, essa daqui da defesa física, aqui acho que da defesa mágica, quer ver? Aqui da defesa mágica. Então vocês podem trocar, as duas são duas boas opções, né? Mas eu gosto dessa daqui porque além dela dar vitalidade, um HP máximo, ela também dá um healing tank. Então você consegue ter um sustain de vida interessante, beleza? De cartas, as cartas que eu costumo usar seria essa. Essa é uma carta nova que vai vir do mapa. Então, o que ela faz? Quando você recebe um ataque físico, tem 5% de chance de recuperar o seu HP, né? E ela acumula chances conforme as cartas. Então, você pode ter uma, duas, 10, né? A Win, ela tem um cooldownzinho aqui. Outra carta que é muito boa é a Obaron. Então, no PvE, para você conseguir dar o dobro do dano, ajuda bastante. Tanto na casa do MVP como para matar os mobs, porque ela não tem um bush muito grande. O dano dela é bem picadinho, então esse dano dobrado te ajuda, tá? Na arma, aqui eu tô usando algumas armas de, porque eu tava no PVP, algumas armas de status, mas eu aconselho sempre a ter a arma de não quebrar, porque mesmo com genético na PT, se ela quebrar a arma, todas as danças caem. Então a arma dela não pode quebrar em hipótese alguma. E algumas pessoas aqui costumam usar a Nereid junto com essa arma de não quebrar, porque pra dar um P damage que também aumenta a cura dela, tá bom? Então algumas pessoas costumam usar isso, mas isso é bem situacional, tá? Então acho que o que eu tenho de dica é isso. No PvE, aí você, dependendo do bicho que estiver batendo, você vai usar a carta do tipo que você estiver batendo. Tá bom? Eu... Beleza. Vamos falar agora sobre Verus. Olhando aqui na Verus, eu infelizmente não tenho as melhores Verus, né? Mas seria a Fantasy Concerto. Eu acho que seria uma das melhores para ela. Junto com a Fantasy Concerto, vamos colocar aqui. Nós temos que pegar a Gypsy Lute. Ela faz com que a Song of Lute e a Gypsy Keys restaure mais vida, né? Então, é uma das cores, junto com a força de concerto. E a outra é a Sonic Protector. Então, o que que a Sonic Protector faz? Toda vez que você é afetado por uma solo performance, você ganha damage take, né? Mesmo que seja um dual performance também. Então, é muito bom, porque você fica toda hora usando a skill, então você fica sempre com esse damage take menos 2%, tornando você mais resistente, e pela falta do escudo, né, te ajuda bastante. Então, pra mim, as três seria a Sonic, a Gypsy e a Fantasy Concerto, tá bom? Que aumenta o heal e aumenta o seu P ataque. Outras também que são bem interessantes, então seria a Encore Concerto. Ela faz com que a sua dance após ela acabar, ela já dura um tempinho por causa da sua skill, e ela vai durar mais um tempinho, né? O Healing Dawn também é muito interessante, se você conseguir combar com alguma dessas duas, que dá um 10% a mais de cura. Para o PvE, o Core Overlord é interessante para você aumentar seu dano, tá bom? Considerando, como eu falei, ela dá muito dano picadinha, não tem um bush, então te ajuda no PvE. Beleza? Vamos dar uma olhada nas sigils. Então, as sigils, infelizmente, para suporte você acaba tendo que usar a Romantic, embora seja uma sigil de uma classe anterior, ela te dá um pouco de ataque e restaura um pouco mais de HP, tá bom? Já temos a skill a sigil nova de Dancer, pelo menos aqui no global. Eu não sei se no CIA, eu não sei se vai chegar pra gente no LNA. Mas o problema dela, deixa eu colocar até na 4 pra vocês verem no máximo. O problema dela é que ela veio praticamente pra DPS, tá? Então é um pouquinho, é um pouquinho complicado para você usar para suporte. Então para suporte eu continuaria usando a anterior, mas para PvE eu usaria essa daqui, que ela aumenta um pouco o dano do seu PvE e vai te ajudar aí no farm a matar MVP, beleza? Vocês vão ver que toda vez que eu falar de dano, eu sempre vou estar falando do PvE. Algumas pessoas fizeram testes aqui com ela dando dano e não tiveram um sucesso. E no final das contas, eles sempre voltaram para suporte. Mas aqui o pessoal desse servidor, né, eles são bem cacheiro, então dar dano nessa galera é bem difícil. Então talvez no nosso servidor ela como dano funcione, vamos ver quando ela chegar, tá bom? Falando sobre o Nexus, ela tem skills bem fortes, então tem a Friga Shield, então toda vez que você usar a Friga, que é a que cura, você ganha mais 10% de damage intake, né? Então isso é, como eu falei, é muito interessante, que ela não usa escudo, e isso daqui também é pra todo mundo da PT, então é bom pra caramba. Tem a Power Song, que toda vez que você usa o Limited Voice lá, você ganha um ataque. É uma skill de dano,
mas você ganha um ataquezinho extra. A Voice City, eu não falei muito sobre ela, deixa eu já voltar aqui. A Voice City é o canto da sereia, né? Então você faz o inimigo ficar fascinado. Você dá um taunt nele em área, assim, e ele vai andando na tua direção por 6 segundos. E com a Voice City ativa, você tem chance, então não é 100%, tem 10% de chance de reduzir a redução mágica e física dele em 100%, tá bom? Então, no mesmo período que dura ela, né? Ela já dura 6 segundos. Então, no mesmo período que o cara tá fascinado, ele reduz a defesa física e mágica dele. Esse Signature eu não achei muito interessante. Quando você usa o Harmonic Gift, você diminui 20% do move speed. Esse daqui seria um que eu deixaria de fora. Unlimited é quando você usa as skills de Severe e você dá um pouco mais de dano. Esse daqui eu também deixaria de fora. E o Reverberation também, que quando você usa, né, quanto mais skills de aquela trap, né, você vai deixando no chão, o seu Severe Hailstorm, ele dá um dano extra. Então, esse daqui para PvE é interessante. A PvE eu colocaria essas duas aqui, se você for fazer uma única linha. Então, no meu caso, eu só tenho pedras para fazer um Nexus, então eu deixaria essas duas. Excluiria essa, mas se você for fazer duas linhas, né? Eu deixaria as três de cima para suporte e as três de baixo para DPS. Beleza? Bem, eu vou entrar agora ali no build. Essa daqui é de suporte, eu acho que é só isso, não tem muito o que fazer. Mas eu vou entrar no build aqui para vocês verem eu usando as skills, né? Então vamos lá no Trainer Ground, entrar solo. E beleza, estou aqui no Trainer Ground. Opa! Essa é a minha configuração que eu uso no PvE, tá bom? Então para farmar eu uso essa. Eu coloco sempre o resto aqui, né? Caso eu esteja na PT com alguém. O buffzinho, as skills em área e a cura, como na build PvE eu não tenho a Song. Então eu uso a cura de Psyche, beleza? Vou colocar aqui. Pra bater. Esqueci também de trocar a arma, então vou trocar aqui rapidinho. Para dano. E esse é o dano dela no PvE. Nada mal, eu não mexi em nada na madeira, então vocês vão ver aqui que o dano. Deixa eu ver se eu consigo mexer na configuração do dano aqui. Esqueci onde fica a configuração do dano. Ah, tá aqui em cima, meu Deus. Então ele tá neutral, médio, bruto. Tá? Vou tentar, então já que ele tá médio bruto, vou colocar as cartas de médio bruto aqui. Faz de conta que ele é um MVP. Então vou colocar aqui médio bruto. Não tá nem no máximo. Pra vocês terem ideia mais ou menos de como que funciona o dano deles aí. E vocês conseguirem comparar quando ele chegar no global. Tá bom? Então, ela dá um dano consistente, tá? Eu acho o dano dela bastante interessante. Lógico que ela não é nenhum genético, não é nenhum Shadow Chaser e tá longe de ser um Sorcerer. Ela é mais uma pessoa que consegue dar um suporte ali numa Freya, dar um suporte numa Júperos e conseguir dar um dano junto, não ser só um Priest que só fica bufando sem dar nenhum dano. Beleza? Bem, vou ver se eu posto no canal também algum vídeo de eu jogando a guerra com ela. Não consegui muitas cenas de emoção não, mas assim que ela sair no global eu gravo a minha guerra, gravo meu 5x5 e aí posto pra vocês, tá? Isso é só um vídeo de prévia, até pra vocês começarem a se preparar e ter uma noção de qual Varus vocês precisam, né? E como distribuir as skills, que eu acho que é a parte mais difícil, tanto a skill de suporte quanto as skills de DPS. O vídeo fica por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!